Você sabe que o rei Davi, que até hoje é um dos reis mais respeitados pelo povo judeu, foi um dos maiores reis de Israel, se não o maior. Né? Davi, ele vivia debaixo da lei, daquela lei pesada de Moisés. Nessa época, os demônios ainda atuavam, porque o pecado de Adão ainda imperava, né? Porque o Senhor Jesus, o Deus, não havia ainda se vestido de carne, não havia ainda feito sacrifício para purificar não só os homens, mas todo o universo, todo o planeta Terra, né? E o rei Davi, além de ser um homem valente, né? Como dizem os crentes, um varão de guerra, né? Ele tinha muita sensibilidade, porque era músico também, né? Poeta, o rei Davi era poeta também, imagina, o sujeito na guerra, na maior peleja, e depois, nos dias de folga dele, ele sentava no palácio, tocava a harpa dele, né? Fazia lá as músicas dele. Aí o que ele ia fazer? Compor músicas para Deus, ficar ali na presença de Deus, né? Então Deus, nesses momentos, inspirava ao rei Davi, né? Mesmo debaixo da lei. E numa dessas inspirações, Deus deu esse salmo aqui a ele. Salmo 24, aonde o rei Davi exalta a Deus, né? E o título diz: o domínio universal de Deus. Em outras Bíblias está com outros nomes, mas é isso, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Então o rei Davi, ele diz assim: ao Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tá vendo? Em outras passagens, em outras Bíblias dizem: toda a terra pertence a Deus e tudo o que está dentro dela, né? E aqui diz: do Senhor é a terra. De quem é a terra? Ah, irmão, essa terra é do diabo, esse mundo jaz no maligno, esse mundo é de Satanás, é do tranca-rua, é de... Não. Você está atrasado, está enganado. Nessa época que os demônios atuavam, que não havia ainda o pecado de Adão sendo arrancado, Davi, o rei Davi, inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo, já dizia, já entendia isso, né? Que toda a terra, mesmo contaminada, mesmo ainda sem haver ter havido o sacrifício do Senhor Jesus, porque Davi, sendo um poeta, um profeta, né, pode-se dizer assim, ele contemplava que o Senhor Jesus viria, que Deus se vestiria de carne lá na frente e faria o sacrifício para fazer a purificação dos homens e de todas as coisas, né? E encher o universo com a sua plenitude, para resolver aquela bronca lá, aquele problema que Adão criou no paraíso. Então ele já dizia, sabendo, né, disso, disse: do Senhor é a terra, não é do diabo, tá? E a sua plenitude, plenitude quer dizer tudo, o mundo, tá vendo? E os que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. É muito bonito, né? A gente olha assim, que Deus fundou a terra sobre os mares e fundou sobre os rios. Tem sentido a gente olhando fisicamente assim, não tem? O mar é 70% de água e 30% de terra. É ou não é? Quem tá lá no primário aí já sabe, eu que não estudei, né? Mas eu tenho uma ideia mais ou menos, né? Que é por aí, né? 70% é água e 30% é terra. Inclusive o nosso próprio corpo. 70% do nosso corpo físico é água. Sangue, né? É movida a água. Então ele diz aqui: fundou a ele sobre os mares. Então quem está lendo aqui, a pessoa que está lendo aqui isso aqui como um papel, como uma coisa, ela não consegue compreender isso aqui.
Tem razão, realmente. Mas aqui Deus está falando duas coisas. Deus está inspirando Davi e falando duas coisas. Aqui tem física, tá vendo? Já entrou a física aqui. Tá vendo? Quando a gente fala que a física e a fé, elas andam juntas, é por isso. Então aqui, ó, fundou a ele sobre os mares. Assim como você vê os mares, vê a terra, sabe que é 70% de água, 30% de terra. Quando Deus criou o universo, aqui ele está falando da terra, porque a visão dele era essa. Mas quando Deus fundou o universo, Deus fundou sobre os mares. Que mares? Que água? Não existia água, não existia nada. Vejam o que diz em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu já disse em outros vídeos que essa palavra criou não existe para Deus, existe para nós, seres humanos, que Deus criou alguma coisa. Não, Deus não pode criar uma coisa que já sempre existiu. Tudo já existia, tudo que a gente vê nesse mundo, tudo que a gente pega, que a gente toca, tudo que você vê ao seu redor, para cima, para baixo, dos lados, à frente, atrás, tudo que você vê se mexendo, se movendo, de uma formiga até as maiores galáxias no universo, tudo isso já existia. Tudo isso que nós vemos aqui é uma cópia do que já existe. Por isso o apóstolo Paulo nos informa lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 3 em diante. Leia a Bíblia. O apóstolo Paulo diz: pela fé, irmãos, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Qual foi a primeira palavra que Deus disse? Haja luz. Pergunte aos nossos irmãos físicos que receberam o dom de Deus para mexer na física, que eles vão lhe falar o que é a luz. Né? Você sabia que não existe nada mais rápido do que a luz? A luz, ela se propaga 300 mil quilômetros por segundo. Não existe nada no universo mais rápido do que a luz. Por isso a primeira coisa que Deus disse foi o quê? Haja luz. Haja luz aonde? Por que Deus falou haja luz? Deveria ter alguma escuridão, né? Haja luz na luz? Não existe isso. Que luz é essa? Luz de vela? Luz elétrica? Luz de fogueira? Luz de quê? Luz de LED? A verdadeira luz criadora da boca de Deus. Se Deus disse haja luz, você acende a luz na sua casa quando está o quê? Você chega em casa, está tudo apagado, você faz o quê? Acende a luz, porque está escura, né? Por isso que diz, no princípio de quê? De Deus? Não, no princípio quando Deus resolveu formar as coisas. Entenda, abra aí no Google aí e veja o que é formar e o que é criar. Criar é uma coisa e formar é outra, né? Você quando forma uma coisa é porque essa coisa já existe. Já dei um exemplo aqui, você compra um armário em uma loja, o armário já existe, né? Você comprou ele está lá, ele vem numa caixa embalado. Quando chega na sua casa, o trabalhador vem lá e monta na sua casa, monta o que já existe, né? É o que Deus fez, Deus montou o universo, né? Deus montou todas as coisas, partículas por partículas, átomos, prótons, nêutrons, elétrons, grus, bóson de Higgs, todas essas coisas foram obedecendo à ordem de Deus. Cada coisa tem os seus átomos, né? Pergunta aí para os irmãos físicos que ele vai dizer para você. Cada coisa tem os seus átomos. O vidro, a pedra, a árvore, o mato, o sol, a lua, as estrelas, tudo. Cada coisa tem as suas partículas e antipartículas. Deus, no início, essas partículas estavam desorganizadas. Deus organizou essas partículas em pix. O que é pix, irmão? Aquele negócio da caixa econômica? Não, pix. Coisa por coisa. Já viu aqueles brinquedinhos da Atari que a gente jogava antigamente? Aqueles bloquinhos que a gente ia juntando um no outro assim? É o que os nossos irmãos físicos chamam de mundo quântico. Por pacotes, por quantidades. Pode ver o seu corpo. Sabe quantas células,
Quantas moléculas, quantas partículas tem só na sua unha? Uma unha sua, aquela unhazinha pequenininha, milhares. Tem mais partículas e células num olho seu do que todas as estrelas que existem no céu. Você sabia? Olha a máquina que nós somos. Tudo montadinho, coisinha por coisinha, coisinha. E tem gente que não dá valor à vida. É que eles chamam de mundo quântico. Deus tem que fazer assim, pequenininho, pix por pix. Não tem o pix do computador, aqueles pontinhos, né? Deus teve que montar assim. Porque como é que Deus vai iria montar o universo? O universo não é nada, o universo é uma gota d'água na presença de Deus. Todo o universo, visível e invisível. Então Deus tem que montar pecinha por pecinha. É a mesma coisa de você, por exemplo, chegar na beira da praia com um balde e querer pegar aquela água todinha que está no mar e jogar dentro daquele balde. Não. Você vai lá, enche o balde, sai, e aí se você quiser contar gota por gota da água que está ali naquele balde, e se você quiser ver o peso daquela água, né, e tudo, você vai fazer isso. É isso que Deus fez. O universo é isso, é esse balde de água, mas o marzão está lá. Pois é, Deus não poderia colocar o mar dentro do balde. Então Deus montou, montou o universo nosso, tudo que está dentro do universo, é isso. Inclusive, o universo, todo o universo visível que a gente consegue ver, estudar, observar as estrelas, as galáxias, bilhões e bilhões, só na nossa Via Láctea tem mais de 500 bilhões de estrelas, né? E você veja, tudo que existe no universo que a gente tem ciência, que a gente conhece, que a ciência, que os nossos irmãos físicos, né, com o dom de Deus, que Deus deu a eles, a sabedoria, a inteligência para criar a tecnologia e enxergar tudo isso, isso é só 5%. O resto é energia escura e matéria escura. Ninguém sabe o que é essa energia escura ou a matéria escura. Quer dizer, ninguém, vírgula. Nós que somos cristãos sabemos. Que isso, irmão? Os caras estão mais de 300 anos aí querendo saber o que é isso. E você que nunca estudou física sabe? Até você sabe. É só querer saber. Pois é, a gente sabe o que é tudo, porque aquele que criou tudo está dentro da gente, né? E como é que Davi sabia isso? Ao Senhor pertence a terra. Olha aí, quem estava dando essa inspiração a ele? Deus. Quem garante a ele que a terra foi Deus que formou mesmo? O próprio Espírito que estava inspirando ele. É o mesmo que está em nós. E por isso que a gente diz isso aqui, pode falar isso aqui. Então ele diz aqui, Salmo 24. Ao Senhor, do Senhor é a terra. Os crentão aí que vivem dizendo que é do diabo, vocês agora pegaram embaixo. Estão atrasados, irmãos, acorda para Jesus. A terra não é do diabo não, de Satanás, de ninguém não. A terra é de Deus. Sempre foi dele. Adão é que fez a parafernália dele lá, mas Jesus veio e tomou tudo de novo. Né? Você não viu que o diabo, na hora que estava lá tentando Jesus lá no pináculo do templo, ele disse assim, rapaz, tá vendo esse mundo todo aí? Tá vendo essa riqueza aí? Tá vendo tudo isso aí? Tá vendo esses helicópteros, aviões, né? Isso aí, tudo isso, essa riqueza do mundo, tudo isso eu te dou, é só você me adorar. Se ajoelha aí e me adora. Né? Se é o Macedo, ele se ajoelha na hora, né? O Silas, o Valdemiro, o Agenor Truque, o Papa, essa gente aí se ajoelha daí. Já estão tudo ajoelhadas, né? Não precisa nem o diabo mandar. Porque tudo isso me foi dado. Quem deu a ele? Foi Deus? Deus criou o mundo e deu ao homem. Deu a nosso pai lá, segundo a carne, Adão. E só disse a ele, não mexa ali. Que não tem nada a ver com maçã, com jaca, com quiabo, com nada. Tem gente que pensa que essa árvore que Deus fala paraíso é isso. É maçã, é uma maçãzinha. Tem essa história da maçã aí. Nada a ver. Disseram que uma maçã caiu na cabeça do Newton também, aquele físico, né? O Newton, o gravito, que descobriu a gravidade, olha. Descobriu, quem fez ele descobrir? É Deus. Por quê? Porque tinha que ter o conhecimento. Né? Hoje tem avião, tem tudo baseado nisso aí. Né? Newton descobriu a gravidade, foi Deus quem mostrou. Porque você não viu o avião? Foi Santos Dumont que inventou o avião. Não, foi Deus. Deus usou um vaso chamado Santos Dumont, criou aquele homem antes dele nascer e colocou, chama imputação. Deus imputou na mente dele
essa sabedoria, que Deus não é burro, ele sabe que ninguém vai andando daqui para a China, ele sabe que a gente precisa se locomover, né? Porque quem deu celular, Wi-Fi, micro-ondas, computador, televisão de LED, quem é que está dando tudo isso para a gente? É Deus, para facilitar a nossa vida, que ele sabe como é que a gente vive nesse mundo, a gente está num corpo de carne perverso, a gente está numa luta diária, a carne contra o espírito contra a carne. Porque a gente tem que estar em espírito para não ficar fazendo a vontade das nossas próprias vontades, porque ela só nos leva para o mal. A carne tem tudo que não presta. Por isso o Senhor Jesus disse, o espírito está pronto, o espírito está limpo, está purificado, mas a carne para nada presta. A carne só nos traz problemas. E enquanto a gente estiver no planeta Terra, vamos ter essa luta. Mas aqueles que amam a Deus, que vivem se alimentando do verdadeiro evangelho da graça de Deus, não de correntes, campanhas, votos, sacrifícios, jejum de Daniel, de Manuel, de Samuel, seja lá de quem for, que não vivem em idolatria adorando santos, deuses, deusas, São Longuinho, São Benedito, São não sei quem, terço, missas, novenas, trezenas. Quem não vive nessa vida, vive no verdadeiro amor e na graça de Deus, tem o domínio sobre a sua natureza terrena. Né? Pois é. E aqui Davi diz, do Senhor é a terra. Quando ele fala a terra, ele falou porque ele não tinha entendimento, mas do Senhor é o universo inteiro. E a terra está dentro desse universo. É só a terra que é de Deus? O universo não é de Deus? Os outros planetas, Marte, Saturno, Platão. Irmão, por que você fica só falando negócio de universo? É porque você tem que saber as coisas físicas e as coisas espirituais. Né? A gente tem que entender essas coisas. Nós não vivemos aqui dentro do universo, ou vivemos aonde? Vivemos sobre o nada? Não, a gente tem que compreender as coisas físicas e as coisas invisíveis. Deus não nos chamou, não nos criou antes da fundação do universo, não nos gerou nele. Essa palavra criou está errado. Vamos corrigir aqui. Deus nos gerou dentro dele, dentro do seu ventre eterno. É como uma mulher. A mulher gera um filho dentro da barriga dela, não gera ele fora. Fora você cria as coisas, pega com a sua mão, cria um carro, cria uma casa, cria isso, cria aquilo. Agora, gerar é outra coisa. Você gera primeiro o seu filho, a mulher gera primeiro um filho, ele nasce, aí você vai cuidar dele, vai criar ele, que a gente fala, né? Estou criando o meu filho. Né? Mas para você criar um filho, ele primeiro teve que ser gerado e teve que ser colocado no mundo. Né? É isso que Deus fez. Deus nos gerou dentro dele. E Deus não nos chamou, não nos gerou, não nos criou, espiritualmente falando, e depois nos colocou aqui nesse mundo, naquele dia que nós nascemos, segundo a carne, para a gente ficar aqui contando historinha da Bíblia. Inclusive tudo mexida pelos líderes religiosos e passando essas coisas para os nossos irmãos. Deus não nos chamou para ficar contando historinha de cego de Jericó, da mulher hemorrágica, do milagre não sei o quê, porque o tempo está passando. Nós podemos ir embora a qualquer segundo, a qualquer momento. Posso estar aqui fazendo esse vídeo, daqui a pouco, nem acabar o vídeo, eu posso estar aqui falando, daqui a pouco sumir minha voz que eu já fui embora para casa. A nossa pátria está nos céus. E tem gente aí preocupado em dar aula de teologia, de não sei o quê, porque no grego, no aramaico, no hebraico, no PhD e não sei o quê. Deus está preocupado querendo saber que... Não, Deus está pouco se lixando para isso. O que nós temos que fazer é informar essas coisas. Do mundo físico e do mundo espiritual. Dessa dimensão que nós vivemos e da outra dimensão. Nós vivemos entre duas dimensões, entre o homem natural e o homem espiritual. Nós temos a nossa mente humana e temos a nossa mente de Deus, que é chamada mente de Cristo. O apóstolo Paulo dizia, nós quem? Os filhos de Deus, temos, não é que teremos um dia, quem sabe, a mente de Deus. E quem é que sabe todas as coisas? Deus. Quem é que sabe as coisas do universo? Deus que criou. Quem é que sabe as coisas invisíveis que o homem não tem acesso? Deus. E Deus está onde? Dentro da gente. O chip dele, a mente dele está dentro das nossas mentes. Veja, não estava nem Davi. Davi não tinha a mente de Cristo ainda, porque Deus não habitava no homem, mas Deus inspirava.
E mesmo só com essa inspiração, você, eu, todos nós somos mais privilegiados do que Moisés, do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, porque com esses homens, Deus falava por visões, enviava anjos para falar com ele. Hoje não. Hoje é ao vivo e a cores. E dentro da gente. Deus não manda recado não, nem manda menino de recado, nem manda profeta, esses que vivem aí comedor de feijão e arroz, gritando, dizendo que o Senhor está revelando, que está mostrando, né? O sujeito está com amante fora, né? Fofoqueiros, né? Profeta fofoqueiro, né? Que fica dizendo a vida dos outros, praguejando os outros, jogando maldição nas pessoas. Não. Ao Senhor, do Senhor é a terra. Salmo 24:1. O rei Davi dizendo, e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Toda a terra é minha. É isso que Deus quer dizer. E tudo o que está dentro dela. Tá ouvindo, irmãos? Você que está dentro do sistema religioso, que está aí há mais de não sei quantos anos ouvindo os líderes religiosos gritando dia e noite em rádio, televisão, tudo quanto é canto, que este mundo é do diabo, porque o mundo jaz no maligno, essa terra é do diabo. Engraçado, né? Essa terra é do diabo e eles estão comprando carro importado, helicópteros, né? Aviões, empresas, rede de rádio, televisão. Se essa terra é do diabo, para que vocês estão comprando tudo isso? Para que vocês estão comprando mansões, apartamento em Miami? Né? Essa terra é do diabo só para o povo, né? Só quando você está aí nesse picadeiro que vocês chamam de altar, está na frente da multidão, aí vocês dizem que a terra é do diabo, né? Que a pessoa tem que ficar aprisionada ali dentro, sem viver, sem ir numa praia, sem passear, sem viajar. Vocês não querem nada disso, porque aí a pessoa vai gastar o dinheiro e não vai dar para vocês. Né? Né? Nem isso a pessoa tem direito. Eles agora estão se metendo na vida particular das pessoas, rede social, você vai casar com esse, não vai casar com aquele. Case com esse que você não gosta e não case com aquele que você gosta. Eles estão assim. Eles estão assim na vida dessas pessoas, jovens, obreiros, evangelistas. É assim que esses chamados bispos e pastores eles vivem, governando a vida das pessoas, sendo que ele não governa nem a casa deles. A casa dele, a família dele está destruída. E eles querem governar, ensinar as pessoas como casar, como isso, como aquilo. Isso é uma coisa, um curso natural da vida. E eles estão ali, autoajuda, dando aulas, né? Encontro de casais, corrente do amor, não sei o que, né? Como a pessoa que tem o Espírito Santo, o casal que tem o Espírito Santo sabe se conduzir, né? Fica ali a pessoa ali nessa vida, porque também muitas vezes a pessoa vai para essas igrejas porque está com um problema sentimental, ao invés de procurar sentar, conversar, se resolver, não, se enfurna dentro de religião, né? Achando que eles vão resolver com orações, falsas orações, né? O problema delas. Corrente de descarrego, rosa ungida, sal grosso, tudo que não presta. Né? Quanta coisa é simples. É só ouvir a palavra do amor e da graça de Deus, entender e começar a praticar. Se as pessoas ficam levando a palavra de Deus na brincadeira, então a coisa fica um pouco difícil. Mesmo assim, Deus ainda estende a mão, né? Porque sabe que não tem entendimento. Ao Senhor, do Senhor, Salmo 24, é a terra, é dele, e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tá vendo? As pessoas que estão nesse mundo, os 8 bilhões de pessoas que você vê nesse mundo, pertencem a quem? A Deus. O problema é que elas não sabem quem é Deus. E não sabem por quê? Porque esses que supostamente se dizem bispos, padres, pastores, papas, que se dizem bispos e pastores, não estão pregando o evangelho. Esses homens estão há mais de 2000 anos aí, tanto católico como evangélico, como tudo. E olha como o mundo está. O evangelho mesmo verdadeiro está sendo anunciado agora. Que é esse aqui, que é o verdadeiro, da graça de Deus. Esses homens estão há séculos. Pô, se esse evangelho que essa gente está pregando aí fosse o evangelho do Senhor Jesus Cristo, você acha que o mundo estaria desse jeito? As pessoas teriam mais amor, mais paz, mais alegria, matava menos, né? Roubava menos, enganava menos, tudo menos. Sempre tem um no meio que vai continuar fazendo. Né? Mas o mundo estaria bem melhor, as pessoas estariam mais sensatas, né? Mais cheias de amor uma pelas outras. Hoje você vê, as pessoas estão aí gananciosas, avarentas, ansiosas, com síndrome do pânico, depressão, medo. E quando entra nessas religiões, pior ainda, que aí ela começa a ter medo do inferno, do diabo, de Satanás, da besta que sobe do mar, e que ela tem medo da morte eterna. Então, um inferno na vida dessas pessoas. Né? Quando ela conhece a graça de Deus, pronto. Acaba tudo isso.
Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de moderação, de equilíbrio e de poder. Então, quando Davi fala, criou a ele ou fundou Deus sobre os mares, vamos lá em Gênesis. No princípio, criou Deus. Então, esqueça essa palavra criou. Formou. O apóstolo Paulo corrige lá em Hebreus 11. Veja que o apóstolo Paulo não diz, Deus criou o universo. Ele não diz isso. Ele diz, no princípio, quando o Moisés fala isso, ele corrige. Ele diz assim, pela fé, Hebreus 11:3. Entendemos, irmãos. Quando a pessoa diz que entende uma coisa, é porque ela entende. E os irmãos daquela época entenderam isso. Que foi o universo formado pela palavra de Deus. Aí você perguntaria agora, o que tem a ver a Bíblia, a palavra de Deus, com o negócio de universo, de coisa do universo? Por que o apóstolo Paulo está falando isso? É para a gente entender. Porque a gente fica com essa visão de galinha, de formiguinha aqui embaixo, achando que Deus é brincadeira, que a palavra de Deus é brincadeira, que Deus é essa coisinha aqui que está aqui no planetinha pequeno, que a Terra é um cisco, né? No universo, é um grãozinho de areia. A gente fica nesse mundinho aqui achando que Deus é isso, que Deus está encurralado aqui dentro. Se o universo é um grão de areia para Deus, você imagine o planeta Terra. Para você ver que a estrutura nossa não é essa física. É espiritual, entendeu? Então, tudo tem ciência, tá vendo que tem a ver com a ciência? Então ele diz aqui, fundou a ele sobre os mares. Agora os irmãos físicos vão entender. Esses mares que a Bíblia está falando, lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Você já sabe que não é criou, é formou, né? Porque tudo já existia, Deus foi lá e colocou cada coisa no seu lugar do jeito que ele quis. Ele desarrumou tudo, as partículas, os prótons, nêutrons, átomos, moléculas, tudo desarrumou. Aí ele fez um caldeirão, a sopa. Ali ele foi separando tudo. É o chamado Big Bang, é o que aconteceu lá no Big Bang. Mas toda essa sopa, ela veio de cima. O universo é como uma estrela de 8 pontas. Vou falar para os irmãos entender. 8 spin. Eles sabem o que é spin, né? Os irmãos físicos aí sabem o que é. Spin é tipo um peão, sabe um peão? Sabe esse peão que a gente jogava quando era criança? Deus fez com isso. Você já tentou colocar um peão assim, de ponta a ponta, um com a ponta virada um para o outro? Pois é, o universo é assim. É 8 peão assim, e no meio, imagine os peão tudo com a ponta, um no outro, certinho, perfeito para girar. Imagine eles começarem a girar os 8. Você imagina o que é que vai acontecer, 8 peão juntos assim, mexendo, se você colocar ele na areia assim, você vai ver, vai começar a fazer alguma coisa, né? É mais ou menos isso aí que Deus fez. Deus fez o universo brincando de peão, né? Os físicos até dizem, não é um peão, gente. Eu já vi físico falando assim, parece um peão, tal. Eles tentam explicar os spin, né? Eles chamam spin. Você pode até procurar aí na internet o que é spin. Você vai ver. Aí procura as fotos, você vai ver o que é o spin. É um peão, entendeu? É tipo uma agulha, né? Já viu aquelas agulhas de crochê que a sua avó vai fazendo, daqui a pouco tem um casaco pronto? É mais ou menos isso que Deus fez. Deus fez o mundo, o universo bem quietinho, só tecendo, né? Por isso que ele diz que a Terra é igual, o universo é igual um cobertor estendido, né? Então ele diz aqui, aqui no 24:2, porque ele afundou sobre os mares, tá vendo? Que mares é esse? Mar de energia. Existe alguma coisa que se move, que se locomove aqui ou em qualquer lugar sem energia? Não. Tudo tem energia. A comida que você come, as vitaminas, sais minerais, a água que a gente come, que a gente bebe, tudo que a gente faz tem que ter energia. Imagina a pessoa sem comer uma semana, 2, sem alimento, sem as vitaminas no corpo, sem nada para erguer as células, nada. Morto. Não é que morre, é que acaba a energia. Acabou a energia, vai para a cama, né? E morre. Esse negócio que a gente chama de morrer, não é isso, não. Ninguém morre, não. Simplesmente a energia vai a zero. É igual o seu celular. De repente tá até acabando já a bateria aí, né? Se não colocar para carregar, o que é que acontece? O celular tá quebrado? Não, tá bonzinho. As peças estão tudo ali, mas cadê a energia? Tá sem energia, é a mesma coisa de dizer que tá morto, né? A energia foi a zero, já viu? Quando a bateria vai descendo assim,
e fica até no talo, depois fica vermelho, depois apaga, não é que o celular está quebrado, é que acabou a energia. É isso que é morrer, que as pessoas pensam que está morto, mas não está, porque depois que você põe na energia, ela volta de novo. É isso que Deus vai fazer no final de tudo, porque tudo vai ter que voltar para Deus, toda a energia de tudo que está no universo, de um grão de areia a tudo. Você sabia que se Deus errasse na quantidade, na matemática, em um grãozinho de areia daquele que tem na praia, não digo nem um grão da praia, aquele, o pó, um grão de pó, se Deus errasse na criação, todo o universo desabava? Por isso que ele põe 8 espinhas assim, ó, 8 peão, um bem certinho. Já viu a ponta do peão, que é aquela ponta fina? 8 assim, girando, ó. Tudo no universo gira. Nem os irmãos que nem físicos sabem disso, né? Que eles pensam, eles não sabem, eles estão estudando, eles estão, graças a Deus, eles vão chegar lá. Inclusive eles mandaram agora, dia 25, no Natal, aí um telescópio aí, muito bem feito, chamado James Webb. Ele está voltando no tempo, né? O universo está indo para frente, ele está indo para trás. Eles estão indo lá no Big Bang para descobrir como é que começou, como é que Deus fez essa proeza aí. E Deus vai mostrar, né? Deus não tem nada para esconder, né? Ele vai ver só um lado só, porque tem o outro lado, né? Esse lado de cá, o nosso lado, que é o lado esquerdo, né? Porque tem 2 universos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Que isso, irmão? Isso não existe. Pois é, quando você sair desse aqui, você vai para onde? Deus já tem preparado. Lembra que Deus falou? Eis que faço novos céus e nova terra. Eles pensam que é isso aí, é o outro universo de antimatéria que está do outro lado, que tem físico aí que já está desconfiado e eles não estão errados, não. Tem outra coisa do outro lado, né? Eles estão desconfiados, e tem mesmo. É por isso que tem partículas e antipartículas, que chama simetria. Né? O nosso universo é do lado esquerdo e tem outro do lado direito. Por isso que os neutrinos, o que é isso, neutrino, irmão? O nosso irmão físico aí sabe. Por isso que os neutrinos são canhotos, né? É porque é do lado esquerdo, não é que é do PT, não, nem da comunista, não é que o nosso universo é do lado esquerdo. Lembra que Jesus falava? Que está à direita do Pai. Quando ele fala esse negócio de direita, é o outro universo. O universo físico e o universo de antimatéria, que nós não chamamos de antimatéria, nós chamamos de espiritual, paraíso, reino de Deus. É esse que está esperando a gente do outro lado. Já vê, os nossos irmãos físicos falam assim: olha, tem uma pessoa que parece com você, igualzinho a você do outro lado. Nós não sabemos como é essa mecânica ainda, mas tem. E eles não estão errados, não tem mesmo. Mas não é que tem, é o seu espírito, é o meu espírito que habita. Os dois estão dos dois lados, matéria e antimatéria. É como 2 irmãos gêmeos. É mais ou menos, confuso um pouquinho, para quem, né, ainda não tem bem o entendimento disso aí, mas nós vamos desenrolar isso aqui. Nós estamos falando dos 2 mundos, tá vendo? De uma dimensão e de outra. Não adianta eu ficar aqui contando historinha para você do ceguinho de Jericó, da corrente não sei de que, da rosa que você vai pegar hoje, né? Olha, porque Jesus curou o ceguinho, curou não sei o que, isso já passou, meu irmão, acorda. Isso já era, isso aí foi sinais que Jesus fez ali só para mostrar para o judeu quem ele era. E mesmo assim não adiantou Deus fazer sinal, Deus fazer nada. Deus jogou fogo lá no Egito, jogou pedra, abriu o Mar Vermelho, fez tudo. Aquele povo se converteu? Não. Imagine aquele povo que viu fogo caindo, coluna de fogo. Deus acompanhou eles no deserto, mostrou um monte de sinais para eles. Isso adiantou para eles? Não, então agora Deus não mostra nada, agora é pela fé. Tem que crer para ver. Quem crê vive pela fé, não está preocupado. Pode jogar fogo do céu quem quiser, para mim não está me dizendo nada. O que importa é o que está dentro de mim. O que importa é que eu tenho olhos iluminados, eu só não, você também. Agora você tem que se desenvolver, sair dessas mentiras, dessas babaquices aí, dessas parafernálias, dessas historinhas antigas aí dos líderes religiosos, né? Desse leite estragado, dessa notícia velha aí, e vir para as boas novas do amor e da graça de Deus. Isso é evangelho, isso são boas notícias, né? Fundou a ele sobre os mares. Salmo 24. Esses mares são mar de energia. Pode ver, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, lembre que a terra que Deus está falando não é o planeta Terra, é o universo. Deus dá o exemplo da terra porque Deus estava falando com Moisés, e Moisés não tinha tecnologia, não entender. Então Deus deu o exemplo da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazio. Não é assim, irmãos físicos, que o universo estava?
Que as pessoas dizem, mas por que existe tudo ao invés de nada? Aí quando você diz assim, não existia nada. Para os físicos não tem esse negócio de não existia nada. Energia zero. Tudo tem que ter. No nada tem que ter alguma coisa. Tem até uma música do Chico Buarque que diz, é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Onde você não pensa que tem. Aonde todo mundo pensa que não tem nada, é onde está tudo. Porque é o que diz o apóstolo Paulo lá na Hebreus 11:3, que as coisas que a gente vê, que existe, veio a existir das coisas que não aparecem. Quer dizer que tem coisas que existem, mas que não aparecem? Essas aí. Não é do mundo quântico, não. É para lá do mundo quântico, para lá de Bagdá. E a Terra, ou o universo, era sem forma e vazio, tá vendo? Não tinha forma. Tá vendo que Deus formou, que Deus teve que formar? E havia trevas, escuridão. Treva não é diabo com garfo, nada disso não. Trevas, e havia escuridão sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Meu Deus do céu, já está acabando dizendo que não tem nada, que o universo está sem forma e vazio. Agora já está dizendo que tem água? Se a água Deus fez depois, o sol, a lua, as estrelas. Que água é essa? Energia. A verdadeira energia da vida, a fonte da vida. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E havia treva. Aí, irmãos físicos, energia escura, tá vendo? Por isso Deus fez o quê? Disse o quê? Em cima da energia escura, Deus falou o quê? Haja luz, imagine, tudo escuro, a energia escura com a antimatéria, tá vendo? Olha lá, o couro comendo. E ele disse, de cima, tá vendo? E havia trevas na face do abismo. O abismo é embaixo e tem em cima, tá vendo? Deus separou a energia, essa energia escura, colocou embaixo e veio com espinho lá de cima. A luz, tá vendo? E aí o peão rodou, roda e a vida. E foi rodando, né? Chama disco de acreção. Aí já veio um buraco negro, tá vendo? 2 espinhos, um pra cima, virado pra cima, outro pra baixo. E os dois, e veio subindo. E quando chegou no meio, aconteceu uma coisa que eu vou falar em outro vídeo. O que aconteceu no meio? Deus trouxe do chão até em cima, né? Aí quando chegou no meio, girou, e aí é o que o James Webb vai fazer agora. O Big Bang. Eu não tô errado não. Irmão, como você sabe disso? Claro, eu sei e você sabe, todo mundo sabe. O problema é que as pessoas não se interessam nas coisas de Deus, né? Por isso que ele disse, invoca-me que eu te responderei, vou te mostrar coisas grandes e escondidas que tu não sabe. Tu quem? Tu quem não quer saber, se você quiser saber eu ensino, né? Pois é, então no próximo vídeo vamos falar mais a respeito desse assunto. E vamos estar sempre falando aqui da ciência e da fé, principalmente aqui no Brasil. Tem um monte de gente negando a ciência, negando a medicina, negando tudo. Tá na hora de acabar com esses mentirosos, né? Ou eles se convertem a Deus, ou eles pelo menos calam a boca. Porque são filhos de Deus também, mas estão sem entendimento. Um grande abraço a todos e até a próxima. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo, né? Dê o seu like aí, se inscreva aí no canal. Dê like aí, gente, se inscreva. Mensageiro da Graça. Nos acompanhe também pelo Facebook, Alfredo Magalhães, Mensageiro da Graça. Leve a palavra de Deus para os seus irmãos, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.